Shalom a todos, esse domingo abençoado, hoje domingo 26 de março, até queria ir na igreja, mas ia ter uma corrida no centro da cidade, os itinerários dos ônibus mudou, mas em tudo dá graça, louvado seja Deus. Aqui eu não estou no Brasil, mas aqui onde eu estou tem muitas igrejas, inclusive brasileiras, graças a Deus. Começar a leitura hoje de Marcos 12. Que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria para entender o Evangelho que o Senhor Jesus nos deixou e que Marcos escreveu. Esteja conosco, Senhor, dando-nos entendimento pelo Espírito Santo de Deus vivo. Amém. Então vou lá começar a leitura. Marcos capítulo 12, versículo 1. Hoje vai ser com a natureza, a imagem da natureza. Vamos começar. Vou começar de novo. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Aleluia! Aleluia! Deus, ele fala conosco como nós somos, como seres humanos, com as coisas que tem nessa terra. Ok? Ele vai falar com você com as coisas que tem nessa terra. Se ele quiser dar uma revelação do céu, ele vai dar, mas ele normalmente, principalmente quem está começando a vida com Deus, vai ter revelações em coisa dessa terra. Olha aí, o lavrador arrendou, todo mundo que mora nas fazendas sabe o que é arrendar. Que eu saiba, eu vou explicar aqui da forma que eu sei, viu, gente? Eu vim da Bahia, mas já tem quanto? 47 anos que eu vim da Bahia. Vim da Bahia para São Paulo, ok, gente? Arrendar, que eu entendo assim, você entra num acordo com uma pessoa que trabalha, você entra num acordo e você fala assim, olha, eu tenho essas terras aqui que eu não tenho condições de plantar nelas agora, você pode plantar nas minhas terras e 50% do que você fazer é meu. Um exemplo, ok, gente? 50% do lucro é meu. Um exemplo, ok? É o arrendamento. Uma parte é do dono da terra e outra parte é de quem trabalhou. Então, você vê como Deus usa assim, coisas bem naturais que a gente conhece. E, gente? E o país aí fala que ele ausentou do país. O lavrador ausentou do país. Por quê? Porque o trono de Deus é lá em cima, né? Ele está em todo lugar, mas o trono dele é lá em cima. Nas alturas das alturas. O lugar mais alto que nós podemos imaginar aqui da terra. Ok? Agora vamos continuar aqui no 2. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradouros para que recebesse deles os frutos da vinha. Ok? Quem eram os lavradores? No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores. Primeiro, deixa eu ver aqui como que é o nome do homem que fez esse acordo. Um homem plantou. Só tá escrito aqui, ó. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de sebe, construiu um lagar, edificou uma torre. Você vê que ele deixou tudo preparado.
deixou lagar, deixou uma torre, a torre de vigia, ok? Mas ele arrendou aos lavradores é quem trabalha na terra, né? Ele arrendou. Ó, ele já tinha plantado, que coisa linda, ele já tinha plantado, ele cercou, ele construiu um lagar que é onde faz o vinho, a massa azul faz o vinho. Ele edificou uma torre de vigia para guardar. Olha que coisa maravilhosa, gente. Sabe que foi tudo isso que Deus fez com os filhos de Jacó, chamar de Israel? Não estou falando do estado político Israel, estou falando dos 12 filhos de Jacó. Como Jacó recebeu o nome de Israel, eles também ficaram com o nome de Israel. E as pessoas fazem muita confusão do que é o estado político e do que é as 12 tribos de Jacó, ok? Então, Deus está falando aqui, esses lavradores são os filhos de Jacó. Mas quando o Senhor Jesus veio, as outras 10 filhos de Jacó com suas descendências tinham se espalhado pelas nações pagãs. Mas tinha aqueles ali, que era o povo qual o Senhor Jesus nasceu. E o Senhor Jesus estava falando direto com eles. Vamos lá? No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Então, olha o que o homem fez. O homem rico tinha terra, plantou, cercou, pôs uma torre de vigia e entregou para os lavradores, arrendou aos lavradores. E quando chegou a época da colheita, ele ainda enviou, quando chegou a época da colheita, ele enviou um servo dele, do homem, aos lavradores para receber o fruto da sua vinha. Que esse homem, nosso amado Jesus. Olha o que aconteceu. Eles, porém, agarraram, espancaram e despacharam vazio. Ok? Aqui, ó. Desculpa aí que eu fiz a interpretação muito rápida e não vi o restante dos versículos. Esse servo que ele mandou eram os profetas. Depois, vamos ver. Primeiro ele manda os profetas. Primeiro Deus manda os profetas. Aqui, ó. No capítulo 2. No tempo da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto da vinha. Ok? Eles, porém, agarraram, espancaram e despacharam o vazio. Ok? De novo, aqui no 4, de novo lhes enviou outro servo e eles esbardoaram na cabeça e insultaram. Era as coisas que eles faziam com os profetas. De novo, agora no 5. Ainda outro lhes mandou e eles mataram. Mandou outro e eles mataram. Você sabe que eles já mataram profetas também, né? Se você não sabe, leia os profetas da Bíblia. Ainda outro lhes mandou e mataram. Muitos outros lhes enviou, muitos profetas, ok? Lhes enviou, os quais espancaram uns e mataram o outro, ok? Você vai ler os profetas, você vai ver tudo isso lá. Como que eles eram maltratados, ok, gente? Alguns foram espancados e outros mataram. E aqui continua. Restava-lhes ainda um, seu filho amado. Olha aí. Agora esse é o nosso Jesus. Aliás, é o Jesus de toda a humanidade. O Messias, o Salvador de toda a humanidade. O Messias de todas as 12 tribos de Jacó e ainda mais dos gentios. Ok? Restaram-lhe um, seu filho amado. A estes lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho. É meu filho. É meu filho. Esse povo diz que crê em mim, faz tanta festa, fala tanto da minha Torá, fala tanto
e faz festa, isso e aquilo. É eu que estou mandando. Eu mandei todos os profetas. Eles mataram, bateram em outros, mataram outros. Mas agora eu vou mandar meu filho. Meu filho é sangue do meu sangue, carne da minha carne. Comparando aqui, gente, com o mundo natural, ok? Eles vão me respeitar, ok? Eles vão respeitar meu filho. A coisa mais importante que Adonai, que Hashem, que eu tenho que falar esses nomes porque tem pessoas agora que acham que tem que falar assim. Mas a coisa mais importante que o Senhor tinha, que Deus, Elohim, Adonai, o Dvevavirei, Yahvé, Jeová, não importa a língua que você fala. A coisa mais importante que ele tinha, ele mandou, que foi o filho dele. Ok? Aqui fala, aqui ó. Aqui ó. O 6. Estou lendo Marcos 12. Restava-lhes ainda um, seu filho amado. A esses lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho? Respeitarão meu filho? Mas os tais lavradores, quem? Os 12 filhos de Jacó, tá, gente? E principalmente as 2 tribos que estavam em Jerusalém quando o Senhor Jesus veio. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. A gente mata esse, não tem mais ninguém, e nós ficamos com tudo. Foi o pensamento deles. E diz que conhece Adonai. Vamos lá? E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Para fora da vinha, o Senhor Jesus morreu fora de Jerusalém. Ok, gente? Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Foi o que aconteceu, gente. A vinha passou para os gentios cuidar. Se os gentios cuidou bem ou não, isso seja outra história. Mas a vinha passou para os gentios cuidar. Ok? Porque aqui está no 9 falando: que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Então, os lavradores maus já morreram tudo, viu, gente? Ah, mas tem um povo aí. Tem, porque sempre tem um do coração bom que tem temor a Deus. Ok? Vamos continuar? Ainda não leste esta escritura? A pedra que o construtor rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra angular vai fazer um prédio, não sei quantos andares. As esquinas tem que ser muito grossa, muito bem feita. Uma coluna muito grossa, muito bem feita. E o Senhor Jesus são essas colunas, as mais fortes de uma construção. Ok? A gente vê muitas pessoas construindo até prédio mal feito aí, cai tudo, porque não tem a coluna de esquina, gente, angular, pedra angular. Ângulo é esquina, ok? Inclusive aqui na Itália, na língua da Itália, ângulo é uma esquina. Se você falar nelângulo, porque é com A que começa com A, ele começa com A, se fala de outro jeito. ABC, não. Aeo, aeo. E tem outras palavras estrangeiras também, que o artigo é diferente. Todo nome que começa com aeo, que são as vogais. Então, ângulo começa com A. Então, eles falam lângulo, que é junto ao artigo, mas é a esquina, ok? E aí, é a pedra de esquina, do canto da construção. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos ler o 10 de novo. Ainda não leste esta escritura, a pedra que os construtores rejeitaram? Quer os construtores? O povo de Deus, ok? Que estava ali em Jerusalém quando o Senhor Jesus veio, ok? Aqui, ó.
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Ah, mas muitos se converteram. Sim, muitos se converteram, mas Deus queria e quer que como Estado, como nação por completa, aceite Jesus. Não é só um pouco. É que a nação completa, não importa se fala Yeshua, Messias, Machia, não importa, a nação toda precisa aceitar. Não é só um pouquinho. Okay? Aqui fala que eles rejeitaram, os construtores rejeitaram. Ó, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. É maravilhoso aos nossos olhos saber que a pedra de esquina, a coluna da nossa construção é Jesus de Nazaré. É o Messias de Israel. Ok? Ao 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, o próprio povo dele ali, que estava ouvindo essas palavras, o próprio povo dele, reconheceram que estava falando com eles. Ok? Reconheceram que estava falando com eles. E já queria prender. Mas eles sempre falavam assim, deixa para outra oportunidade, deixa para outra oportunidade. Até quando eles mandou o judeu lá, que também chegou o dia do Senhor Jesus morrer. Vamos lá. Enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos. Ó, os fariseus aí, ó. Os líderes religiosos da época. Os fariseus. E os herodianos, que era a turma que defendia Herodes, que tinha Herodes como rei, como salvador da pátria. Ok? Então veio os fariseus, os líderes religiosos, e os herodianos, que é os que quase que, acho que adorava aquele Herodes, ok? Para que os apanhasse em alguma palavra. Vocês vão lá, fica vigiando tudo que ele fala, porque nós queremos prender ele. A gente precisa prender ele. Olha, anota tudo que ele fala. Já pensou se essas pessoas tivessem guardado tudo que eles anotaram ali, gente? Nossa, a gente ia ter um Novo Testamento maior do que o Antigo. Porque eles estavam sempre ali observando. Chegando, disse-lhes, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência do homem, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Aí esse povo religioso, gente, até hoje tem um monte deles, eles vêm com aquele papinho de lobo vestido de ovelha. Tem muito, no cristianismo tem muito, no meio evangélico tem muito, gente. Não foi só lá do passado, não, porque os espíritos que estavam naquele povo da incredulidade acompanha, tá hoje nas pessoas, ok? Tá hoje nas pessoas. Não pensa que foi, isso aquela época. Não, gente, continua, isso aqui continua. A pessoa veio, olha a conversa. Chegando, disseram-lhes, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Tu fala o que quer, não importa se quem está ouvindo, tu fala. Entendeu? Essa palavra última que eu falei aqui foi eu que falei, mas imagina eles falando ali com o Senhor Jesus. Mas aqui é da Bíblia mesmo, ó. Chegando, disseram-lhes, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Então, até aqui onde eles falam, ensina o caminho de Deus, gente, eles estavam certíssimos. Eles estavam certíssimos, gente. Mas até os demônios, gente, até os demônios profetizou que Jesus era o Filho de Deus, gente. Então não se iluda com essas palavras, com essas pessoas que vêm dizendo que crê, mas a vida não está de acordo com o que crê, ok? Vamos lá. E ele falou, aí vem saber sobre imposto, até hoje, imposto nunca acaba. Pode ver que esses piores governos são os que cobram mais imposto, porque eles só querem o dinheiro, é o Deus Mamon, ele só quer o Deus Mamon. Era naquela época e hoje também, gente, não se iluda. Aí veio
Mas é lícito pagar imposto, tributo, aqui está tributo, mas é imposto, viu, gente? A César era o imperador de Roma, viu, gente? Mas em Jerusalém tinha uma base dos romanos que cobravam imposto para poder manter a ordem em Jerusalém, ok? Além dos guardas do Herodes, tinha também o romano, embora o Herodes também já estava na mão dos romanos fazia tempo, ok? Vamos lá. Ou não, devemos ou não devemos pagar. O César era acima ainda de Herodes. O César ainda era acima de Herodes. Okay? O Herodes ainda podia dar um jeito. Enrolava ali Herodes. Agora, quando falava César, até Herodes tinha medo. Mas eram amiguinhos, viu, gente? O Herodes era amiguinho do César, viu? Eles eram tudo amiguinho. Lembra lá quando eles foram mandar prender Jesus? Era tudo amiguinho. O Herodes era o rei de Jerusalém daquela época. Era o rei do povo da tribo de Judá. O Herodes era o rei da tribo de Judá naquela época. Mas era amiguinho do César romano. Ok? Era amiguinho. Vamos lá? O 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia. Gente, vocês precisam entender isso, a hipocrisia. A pessoa, ela chega falando bonito, ela chega falando a Bíblia, ela chega concordando com você, mas depois ela te dá uma alfinetada, ela te dá cuidado com esse tipo de gente aí. Essas pessoas são as piores, gente. Essas pessoas que vêm falando bonito e depois te dá uma alfinetada, essas pessoas são as piores que existem, gente. Ela veio concordando com Jesus e tudo, depois deu uma alfinetada e colocou imposto no meio, colocou César no meio, que César era romano. Gente, que não era nem para estar ali naquele lugar. E por que ele estava? Porque o rei deixou, né? Porque o rei da tribo de Judá, que era ali, que era o Herodes, deixou e fez amizade com ele, entrou num acordo, tá, amiguinho? Vamos lá? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja, me dá uma moeda aí. Por que vocês querem me experimentar? Pensa que eu não sei que vocês vieram aqui para me testar? Me dá uma moeda aí. Pegou a moeda e ele lhe trouxeram, perguntou-lhe: de quem é esta esfinge? De quem é essa imagem que está na moeda? Quem é? E essa inscrição, e essa escrita, de quem é? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ok, paga o imposto. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Paga o imposto. Mas dê a Deus o que é de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que elas só estão atrás do que é de César. Elas vão para a igreja, mas elas querem o que é de César. Que é a moeda. Que é o Deus desse mundo, Mamon. Mas o Senhor Jesus falou: dá a César o que é de César. O Senhor Jesus está preocupado com dinheiro, não, gente. O Senhor Jesus não está preocupado com dinheiro. Se ele quisesse, ele pegava as pedras, fazia virar tudo ouro e vendia. Ai, meu Pai, santo é teu nome. Dá a César o que é de César. Vai dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, gente? De Deus é obedecer a palavra de Deus, é perdoar, é alimentar o pobre, é como o Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha. Veja lá Mateus 5, 6 e 7. Eu escuto quase todos os dias, eu escuto Mateus 5, 6 e 7, ainda escuto João 17, que é a oração de Jesus. Veja lá, ok? Então dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ok? Vamos continuando? Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, e esse negócio de não ter ressurreição, gente, já vem desde a época do Senhor Jesus. E esses saduceus, eles eram os espíritas de hoje, viu? Eles eram, inclusive, no meio do povo do Senhor Jesus, tem muitos saduceus ainda, porque tem muitos espíritas. Pode pesquisar aí, gente. Eu já vi tanto testemunho de pessoas que eram espíritas. Elas não podem ser cristãs, mas espíritas podem, ok? Mas já tinha naquela época. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Se eles não acreditavam em ressurreição, eles acreditavam no espiritismo. Porque o espírito
Ah, porque a pessoa, o espírito vai encarnar em fulano e cicrano, até nem animal, é assim, entendeu? Porque não crê na ressurreição, não crê que uma pessoa que eu própria vou ressuscitar eu mesmo, não, eles não creem nisso não, eles creem que o espírito vai reencarnar em alguém, é isso que é não crer na ressurreição e é isso que muitos fazem hoje em dia. Não crê na ressurreição, mas crê na reencarnação dos espíritos em pessoas e até em animais. Pesquisa, gente, pesquise. Vamos lá? Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, lá vem de novo essa conversinha. Mestre, bom mestre. Fica atento com essas conversinhas. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa, suscite descendência e dê descendência para o irmão que morreu. Ok, gente? Existia essa lei lá, na lei de Moisés, existia essa lei. Ok? Que acho que hoje, nem sei se os judeus ainda praticam essa lei. Então existia essa lei, que se o irmão morresse, automaticamente o outro teria que casar. Né? Essas pessoas que falam tanto da lei, que é seguir Moisés, será que elas fazem isso quando o irmão morre? Eles casam com as cunhadas? A Bíblia fala que se tropeçar em uma, já tropeçou em todas. Eita Deus maravilhoso que nos revela. Ok? Então, morria Aqui, ele falou, que Moisés falou aqui, ó. Aqui, ó. Moisés, gente. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer um irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa, suscite descendência, ou gera uma descendência, viu? De seu irmão, ok? Essas pessoas que falam tanto de Moisés, falam tanto na lei, será que estão fazendo isso? Quando seu irmão morrer e não deixou filho, será que eles vão lá casar com a cunhada? Não conheço nenhum caso desse, mas tá aqui, viu, gente? Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. Aqui, gente, essa história é 7, então eles vão repetir isso 7 vezes. O primeiro casou, não deu certo, o segundo casou, não deu certo, o terceiro casou, não deu certo, até chegar no 7º. Aí, e lá no céu, já que vocês dizem que tem ressurreição, e lá, quem vai ser o marido dela? Porque eles só pensam nas coisas materiais, ok? Então, vamos lá. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu sem deixar descendência. E assim foi o terceiro da mesma coisa. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos morrerem, também morreu a mulher. Chegou a hora que a mulher tem que morrer, né? Tá velha, ela tinha ficado com todos os cunhados. Isso aqui é a história deles aí, gente. Nem tudo isso não aconteceu. Eu creio que isso nunca aconteceu, de 7 morrer. Eu sei de uns 3 que já morreu, agora 7. Ok? E aí a mulher também morreu. E agora? Peraí. Mas não é um marido só? Tem umas doutrinas por aí que diz que é um marido só, que mesmo tá divorciado, tá casado, e mesmo que o marido casou com outra, tá casado, e que não sei... Gente, isso é espírito de confusão. É espírito de confusão. Espírito de confusão. Eu sou divorciado e eu não tô casado com meu ex-marido. E eu não interpreto a Bíblia da forma que essas pessoas vai chutando a Bíblia, vai chutando. Não tô casada. Ele já tá casado com outra. Eu não estou casada. Eu não tô ligada a ele, a não ser pelos filhos. O que nós temos entre eu e ele é os filhos. Eu não estou ligada a ele. Eu não concordo com esse ensinamento que diz que pessoa divorciada tá casada ainda e o outro tá no adultério, então eu tô lá no adultério junto com o outro. Então eu tô deitando na cama lá junto com um homem com outra mulher, junto com a mulher com outro homem. Eu tô lá no meio, porque eu tô ligada... Gente, para com isso, gente. Isso é um espírito de confusão tão grande, tão grande. Eu conheci um amigo aqui que falaram isso para ele.
Gente, deixa eu pensar como é estranho isso. A pessoa começa a parecer um ser de outro planeta. Vamos lá. E aí, 23 agora. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque 7 desposaram. E agora? E aí? E aí? Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é aqui, gente, quando todo mundo usa esse versículo. Tudo, sofreis porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Sofreis porque não tem conhecimento. E sofre mesmo. Até hoje tem um monte de homem e mulher sofrendo aí, dizendo que está casado com que foi divorciado. Sofre mesmo, por falta de conhecimento. Sofre mesmo. Sofre, se for aí na onda dessas pessoas que não interpretam a Bíblia direito, vai sofrer mais ainda. Olha o que Jesus falou. Respondeu Jesus: não provém a vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitar de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus. Então, gente, esse negócio aí que casou, tá ligado para sempre, é eterno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como é que a mulher ia ter 7 maridos? Mas no reino vindouro, gente, ninguém vai lá. Ah, minha mulher, eu casei. Senhor, essa aqui é minha mulher. Senhor, esse aqui é meu marido. Senhor, nós queremos casar aqui de novo, ter filhos. Não é assim não, gente. Para com essa carnalidade. Para de pensar com esse corpo material pecador. Para com isso. Para com isso. No céu não tem casamento. No céu não vai ter preferência. Eu tenho preferência para essa mulher, que ela foi minha esposa na terra. Eu vou cuidar ali dos meus filhos. Gente, não. No céu não é assim. Você vai olhar para todo mundo, vai ter o mesmo amor, vai ter o mesmo sentimento. Não vai ter esses pensamentos terrenos. Se liberta, se liberta. Se liberta dessas coisas que é ensinado. Misericórdia. Misericórdia. Ok? Misericórdia. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por que ele falou isso? Olha aqui, a explicação está aqui. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Gente, olha quando o Senhor Jesus estava pregando. Tem gente que fala que morreu. Morreu, está morto até o dia da ressurreição. Mentira, não conhece a Bíblia. Cuidado com essas pessoas. Morreu, tá morto, não faz nada. Mentira. Olha aqui. Porquanto... Aqui, ó. Cadê o versículo? Aqui, o 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés? Eles citavam Moisés e Jesus citava Moisés. Eles citavam a Bíblia e Jesus citava a Bíblia. As pessoas vão citar a Bíblia para você, mas você também vai citar a Bíblia para falar com elas, porque Deus sabe quem está usando a Bíblia de forma errada, ok? Aleluia? E o Senhor Jesus falou: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E falou assim: ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque estavam todos vivos, gente. Não é morreu, acabou, não. Não é morreu, só vai viver de novo de ressurreição. Não, gente. Se morreu, seu espírito já vai para o paraíso. E você vai estar lá, sua pessoa vai estar lá. Seu corpo de carne ficou aqui, mas sua pessoa vai estar lá. O seu ser vai estar lá. Ora, ele não é Deus de morto, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vocês estão pensando que as pessoas estão mortas? É isso que o Senhor Jesus quis dizer para aqueles saduceus que não acreditavam em ressurreição. Vocês estão pensando que as pessoas estão mortas? Elas estão bem vivinhas lá no paraíso. Abraão, Isaac e Jacó estão bem vivas. E Deus é Deus de vivo, não de morto. Morto é quem vai com Satanás para as trevas, gente. Morto é quem vai com Satanás para as trevas. Mas quem vai para Deus não está morto. Leia a Bíblia. Creia. Leia e creia, né? Porque às vezes a pessoa lê, mas não crê.
Santo é o nome do Eterno, que coisa linda. Agora vamos para o 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera. Chegando um dos escribas, agora o 28, versículo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, Jesus respondeu bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Então eles fizeram aquele teste com Jesus. Uns eram incrédulos, não acreditavam em ressurreição. Outros veio com aquela história lá que quem era o marido da mulher após a ressurreição. Toda aquela história, e Jesus respondeu tudo. Jesus falou que Deus é Deus de vivo, não é de morto, que Abraão, Jacó, Isaac estavam vivo. Põe isso na sua cabeça, vivo. Quem está morto é quem está com Satanás, desde a terra, desde aqui. Está com o diabo, já está morto, gente. Desde aqui, não precisa nem morrer, já está morto. Depois, então, pior ainda. Cada vez vai morrendo mais. Vamos lá? Agora, quem está com Jesus está vivo, gente. Está vivo, está vivo. E quando o espírito sair do corpo, vai continuar vivo. Vamos lá, o 28. E chegando os escribas, tendo a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem. Jesus respondeu bem. Perguntou-lhes qual é o principal de todos os mandamentos, porque eles não estavam contentes. Jesus respondia bem, mas eles continuavam cutucando, porque eles queriam pegar as doutrinas falsas deles, os achismos deles, os livros extra-bíblicos que eles têm um monte. Vamos lá? Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok? Ouve, Israel. Ouve, Israel. Shema. Ouve. Ao 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ah, nós guardamos a Torá. Será que as pessoas estão amando o Senhor com tudo que aqui está pedindo? Olha lá. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. E as pessoas, não é fácil. Ah, imagina, é fácil. Os mandamentos de Jesus é fácil. É só amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é fácil. É fácil nada, que você não está fazendo isso. Nós não fazemos. Nós não fazemos isso. Não é fácil, não. É difícil, porque nós somos egoístas, porque a gente somos incrédulos. Mesmo que a gente é da igreja, mesmo que a gente é da Bíblia, nós somos incrédulos, nós somos egoístas. Nós só pensamos em nós. Nós não colocamos Deus acima de todas as coisas. E nós falamos que é fácil. É fácil nada. É fácil porque não obedece. Porque se obedecesse, ia saber que não era fácil. E depois, acha que está salvo. Acha que está salvo. A Bíblia falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. O Senhor Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. O Senhor Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ai, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto Jesus, amo tanto Jesus. O primeiro homem que aparece na vida, ou a primeira mulher, já esqueceu de Jesus e vai atrás do rabo de saia. Ou outras coisas, às vezes é um emprego que tem que trabalhar injustamente, mentir, fazer outras coisas que a Bíblia condena. Tem muitas coisas, viu, gente? Ó, disse-lhes o escriba: muito bem, mestre. Olha lá, mestre. Oh, cuidado com essas pessoas que vêm te elogiando. Tem uns que até me condenam. Deixa eu falar. Tem muita pessoa que não gosta de mim, gente. Mas isso aí eu fiquei feliz, porque quando começa a falar muito, mestre, grande homem de Deus, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, foge disso. Foge disso, que isso não é do bem. Foge. Os escribas, os fariseus, eles faziam isso, elogiavam para depois dar uma alfinetada. Ó, disse-lhes o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro, mestre. Eles odiavam o Senhor Jesus, está chamando o Senhor Jesus de mestre. E que amar a Deus
de todo o coração e todo entendimento, de todas as forças, amar o próximo a si mesmo, excede, é maior do que os holocaustos, do que os sacrifícios, tudo é maior do que tudo que nós fazemos, ok? Amar a Deus é maior que todas as outras coisas que nós fazemos, porém, na realidade, ninguém ama a Deus acima de todas as coisas, ok? Ama religiosamente, com palavras, mas na prática, está longe. Okay. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhes, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, aquela pessoa, ela concordou. E o Senhor Jesus falou, olha, você não está longe do reino de Deus, não. Continua nisso que tu está falando aí, que você vai logo você vai estar no reino de Deus. Okay? Isso Jesus não falou que ele já estava no reino de Deus. Falou assim, você não está longe do reino de Deus. Ok? Você não está longe do reino de Deus. Não é porque veio, Senhor, eu acredito no que o Senhor falou, olha, o Senhor é um mestre. Não, ainda não está no reino de Deus. Ele falou assim, você não está longe do reino de Deus. Nós, muitas vezes, nós estamos perto do reino de Deus. Perto do reino de Deus. E nós precisamos entrar no reino de Deus. Nós estamos perto do reino de Deus, nós precisamos entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus falou para aquele homem, o homem elogiou, falou para o Senhor Jesus, chamou o Senhor Jesus de mestre, falou que o Senhor Jesus falou bem, e que realmente era isso mesmo, andar a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus falou para ele, tu não está longe do reino do céu. O Senhor Jesus não falou para ele que ele já estava dentro do reino do céu. Ele falou, tu não está longe do reino do céu. Tu não está longe do reino do céu. Guarda essa palavra, tu não está longe do reino do céu. Vamos continuar. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como diz os escribas que é o Cristo Filho? Ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Aí o Senhor Jesus foi quando o Senhor Jesus começou a perguntar. Ó, Jesus ensinando no templo, ele estava no templo, gente, naquele templo grandão lá, do Herodes, que o Herodes mandou reformar, era um lugar turístico, muito bonito ali, foi muito dinheiro gastado, até Roma ajudou a construir ali aquele templo, depois foi lá e destruiu, pegou algumas coisas e levou, viu? Vamos lá, Jesus ensinando no templo perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Pois é, aí eles chamavam Jesus filho de Davi, porque pela carne, por Maria, Jesus era filho de Davi. Pela carne, por Maria, Jesus era filho de Davi, mas Jesus já existia, gente. Então eles falavam que Jesus era filho de Davi, ok? Isso, Jesus curou muitas pessoas que veio gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas aqui o Senhor Jesus falou assim, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Adonai ao meu Adonai, disse Adonai ao meu Adonai, está lá no Salmo, gente. Disse Adonai ao meu Adonai. Davi tinha Jesus de Nazaré, não tinha esse nome ainda, porque foi revelado para Maria, que é Yeshua, que Jesus é a tradução, ok? E não entra nessa discussão de povo aí que quer negar o nome de Jesus, não, tá? Olha lá. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo e disse, Senhor Adonai, Senhor é Adonai, viu, gente? É o dono, ok? Ó Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando Davi estava na terra, ele já tinha visto Deus Pai falar para o filho, senta à minha direita que eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se você é inimigo de Jesus, você conhece alguém que é inimigo de Jesus, vai estar debaixo do pé de Jesus e vai se ajoelhar e vai confessar que Jesus é o Senhor. Fique em paz, não precisa brigar não. Ou mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele, seu filho, e grande multidão ouvia com prazer. Okay? Davi já tinha chamado Jesus de Senhor lá nos Salmos. E agora o Senhor estava ali
E o povo falando assim, o filho de Davi, Davi. E ele falou assim, mas Davi já me chamava de Senhor lá nos Salmos. É isso, entendeu, gente? Ó, e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos esquibras, eram os escrivãos da lei, da Torá, ok, gente? Guardai-vos dos esquibras. Eles conheciam cada letra, e cada letra tem um significado, eles conheciam tudo. Só que eles ficavam, eles não conseguiam enxergar lá em Isaías, quando fala do Messias, eles não conseguiam enxergar, porque não adianta você conhecer a letra, mas não entender o que ela está dizendo, ok? Ó, e gosta de andar com vestes talares e saudações na praça. Então eles andavam todo pomposo, eles eram os mestres, todo mundo saudava, beijava as mãos. É igual as pessoas que a gente vê por aí pela internet. No cristianismo também tem isso, viu? Vamos lá. E das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes. Então, quando tinha uma festa, esse lugar especial aqui é para os esquibras, a sinagoga, ou esse lugar especial aqui é para os pastores. E pior que os cristãos repetem tudo de novo e não enxergam. Esses lugares mais especial é para os pastores, para os teólogos, é para eles, lugar mais especial. Separa lá aquela melhor cadeira, aquele... É assim, gente. É assim, gente. A cadeira é diferente. A cadeira é diferente. Eu conheci uma igreja no Brasil que a mesma cadeira que era para todo mundo sentar, eles colocavam para os pastores sentar também, viu? Eu não sei se já mudou, mas era assim. Por quê, gente? Quem gostava dos primeiros lugares, ser chamado mestre, eram os esquibras, que conhecia a letra, mas não entendia que Jesus era o Messias de Isaías. Isaías 53 e tantas outras passagens que tem, ok? Olha o que o Senhor Jesus falou. E falou para guardai-vos dos esquibras que gostam de andar com vestes talhares e das saudações nas praças. E anda com quipá, e anda com estalete, e anda com negócio no braço, e anda com não sei o quê, e anda com titici, tipo, e quer o melhor lugar, quer que todo mundo se prostre. O Senhor Jesus falou, cuidado com esses, viu? Quero os melhores lugares nas praças, a saudação nas praças, as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes ou nas festas. Cuidado. Os quais devoram as casas das viúvas e para justificar faz longas orações. Vamos lá orar na casa da irmãzinha. Ela vai dar uma oferta para nós. Ora, 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 ora. Irmãzinha, o que você tem aí para nós? Nós já viemos orar aqui, agora precisamos de alguma coisa. E usa a Bíblia para justificar. Aqui, 40. Marcos 12, 40. Gente, eu não imaginar que... Eu não fico lendo antes, não, gente. Eu já li a Bíblia, mas eu pego assim. Vou aprendendo com vocês. Os quais devoram as casas das viúvas e para justificar faz longas orações. Esses sofrerão um juízo muito mais severo. Gente, não se iluda com quem faz grandes orações, não se iluda com quem tem todo o conhecimento, letra por letra, do hebraico, do aramaico, do grego, conhece tudo. Mas se não tiver a revelação do Espírito Santo, não serve para nada. Ao 41. Assentado diante do gasofilácio, já que já entra outra história, ok, gente? Assentado diante do gasofilácio, aquele local onde colocava as ofertas, ok? Financeira, porque na Bíblia você vai encontrar ofertas de animais mortos, a oferta de comida de cevada, mas você também tem o gasofilácio, que era onde realmente colocava a moeda mesmo, ok? Assentando-se diante do gasofilácio, observavam Jesus como o povo lançava ali o dinheiro, a moeda, ok? Dinheiro é português. Cada nação tem um nome diferente. Aqui. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias.
Tinha ricos naquela época, viu? A Bíblia, em vários lugares, fala que tinha muitos ricos naquela época. E colocava lá várias quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Um quadrante seria um quarto. A moeda é R$1. Um quarto de R$1 seria 25 centavos. Certo? Se eu estiver fazendo a conta correta. Então, ela colocou ali, na língua portuguesa, para você entender, ela colocou ali 25 centavos. Vindo, porém, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Então, você pega R$1. Provavelmente ela colocou ali uma moeda de 20 centavos e uma de 5 centavos. Ok? Vamos lá? E chamando seus discípulos, disseram-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os ofertantes. Eita! E agora? E se eu colocou ali R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000 e vem uma viúvainha e coloca 25 centavos e ela depositou mais que todo mundo? Gente, a conta de Deus não é igual a sua, não. A conta de Deus, Deus vê o coração, como a Bíblia diz. Eita, e agora? E aqui o 43 para finalizar. E chamando os seus discípulos, disseram-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes. Todos, gente, não foi um só não, foi todos. Aquilo que todos juntos tinham colocado, a moedinha dela lá, os 25 centavos dela lá foi maior. Ah, mas a conta de Deus não vai bater com a sua conta, gente, não adianta. Deus é Deus, ele vê o coração, ele vê. Você pode dar 10.000, mas se você está dando só para se amostrar, só para se exibir, não serve. Agora, se você deu pouco, mas deu de coração, porque doeu o seu coração, porque você sentiu vontade de ajudar o pobre, de ajudar a obra de Deus, aí qualquer quantia que você vai dar vai ser abençoada. Mas se você deu só para o pastor puxar o saco de você, que você é o dizimista maior da igreja, sai dessa, gente. Eu já vi tanta gente, não pode corrigir aquele irmão lá, não, porque ele é o maior dizimista da igreja, e se ele sair, a igreja acaba porque é dos homens, porque se fosse de Deus não ia acabar, não. Acaba porque é dos homens. Se o que dá o desmaior sair, a igreja acabou, é porque estava vivendo conforme os homens vivem, conforme a fé das coisas materiais, não era a fé em Deus, ok? Não era. Eu vejo muita gente que alisa pecado de homem rico, com medo de sair e perder o dízimo. Só que essa pessoa, se ela não mudar, ela vai para o inferno. Ok? Conheço, já tive experiência de ver. Com meus olhos, não estou falando coisa aqui que eu não vejo, não. Ok? Só que, ai dessa pessoa que está fazendo isso, alisando as pessoas por causa do dinheiro que dá na igreja. Ai, ai, ai. Ai, 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 ô Senhor, que a tua justiça venha, Senhor, nessa terra, porque depois, muitas vezes, não sabe por que o Brasil está passando por tanta injustiça, às vezes não sabe, porque aqueles que eram para ser alicerce do Brasil estão se corrompendo. Vamos lá, gente? 42, vindo, porém, a uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que eu já li. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Eles ofertaram, poderia ter colocado 10.000 ali, mas no banco tinha mais. Mas ele tem o carro, a conta dele está tudo paga. Então, estava sobrando. Tem dinheiro lá no banco quando eu quiser viajar, ir num hotel, passar, viajar, fazer isso, fazer aquilo. Já tenho carro, já tenho casa, ainda tem dinheiro no banco, então eu vou dar esse aqui porque está me sobrando. Eu não vou fazer nada com isso. Deus ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía do seu sustento. E a viúva pobre é
maior do que os ricos dessa terra, ganhou um galardão maior diante de Deus. Ela ganhou um galardão maior diante de Deus, porque ela só tinha aquilo. E igrejas que ficam puxando o saco, passando a mão no pecado, na cabeça de um suposto membro, só porque ele é rico e dá uma oferta grande, um dízimo grande, a sua igreja não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Está sendo guiada por você, humano, que só pensa nas coisas materiais. Que o Eterno te liberte, nos liberte. Em nome de Santo Jesus de Nazaré. Amém.